Graça e paz, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e a adoração. Que o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, esteja nos guardando a cada dia e nos preparando para a sua vinda, que não tardará, ainda que muitos a tempo tardia, mas o Senhor é soberano. Minha reflexão hoje com vocês se dá a partir de um livro que eu estou lendo. O livro é esse aqui, a Carta aos Romanos, de Karl Barth. Esse livro, ele foi escrito em 1918 e foi interpretado em 1977 pelo outro autor. E quando eu estava lendo isso, especificamente um comentário acerca de Romanos, capítulo 1, versículo 18, algo me chama a atenção e eu começo a meditar sobre isso. Diz assim o texto que eu vou ler, para que a gente possa depois ouvir o texto bíblico. Permitimos-nos uma espécie de familiarização com ele e habituamos-nos a contar com ele para todas as coisas, como se o relacionamento com Deus fosse coisa vulgar e não especialíssima de criatura com Criador, relacionamento que só Jesus Cristo tornou possível como nosso mediador, intercessor e advogado, em nome de quem nos aproximamos de Deus. Levamos o nosso atrevimento ao ponto de nos arvorarmos em seus familiares, seus benfeitores, seus administradores, mordomos fiéis, seus corretores. Confundimos a eternidade com a temporalidade. Esta é a nossa falta de respeito no relacionamento com Deus. No continuar dos comentários, ele vai falando essencialmente sobre a questão de relacionamento. Numa primeira visão, o relacionamento o conhecimento, entre aspas, do ímpio em relação a Deus e desse relacionamento que muitos dizem ter. E também fala aqui sobre nós cristãos, do tipo de relacionamento que muitas vezes nós temos. Eu vou mandar para vocês, junto com o vídeo, essa página que eu estou lendo, que eu li, e que está servindo aqui para a gente ministrar a vocês. Ele vai trazendo aqui considerações como a gente muitas vezes se aproximar de Deus para pedir que Ele nos abençoe ou para que Ele faça nos prosperar. Gostamos muitas vezes de uma religião cômoda, tolerante com o mundo e tolerável para ele, o mundo. E nós dizemos isso que é a nossa piedade religiosa. Ou procuramos muitas vezes fazer a obra de Deus não por amor ao reino de Deus, mas para ganharmos uma recompensa de Deus. Enfim, ele traz todo um contexto aqui acerca desses relacionamentos em relação a Deus. Apesar de ser escrito em 1918, como eu disse, e interpretado em 1977, mas parece-nos que era como se ele estivesse falando dos dias de hoje, dos dias atuais, onde nós vemos muitas vezes as pessoas se aproximando de Deus única e exclusivamente para receber uma bênção, se aproximando de Deus única e exclusivamente para receber dele alguma coisa. Importa mais o Deus da bênção importa mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção, né? Então, são essas questões que começaram a me chamar a atenção acerca da qualidade do nosso tipo de relacionamento, acerca de se nós de fato entendemos quem é Deus, ou conhecemos a Deus, quem é Jesus, o que foi que ele fez, quais as implicações da obra dele na nossa vida, como eu posso me aproximar de Deus, o que eu preciso fazer para ganhar o favor de Deus. São muitas perguntas que povoam a cabeça do mundo e também, infelizmente, povoa a cabeça
daqueles que servem a Deus, que estão dentro da igreja e que não sabem, por exemplo, que não precisam fazer nenhum tipo de boa obra para ganhar o favor de Deus ou o amor de Deus. A boa obra, ela surge não porque eu preciso ser regenerado, mas a boa obra surge na minha vida porque eu sou regenerado. Hoje eu sou amigo de Deus não porque eu sou bonzinho, mas hoje eu sou amigo de Deus porque Deus afastou a sua ira de mim quando me transformou, quando me regenerou, e hoje eu sou considerado amigo de Deus. Romanos capítulo 8 nos diz que, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Não é a paz de Deus, não é aquela paz que excede entendimento, mas é a paz de Deus, com Deus. Por quê? Porque eu estou quite por causa da obra que Jesus Cristo fez ali naquela cruz diante do Senhor. A ira que existia em minha vida e em sua vida por conta do pecado, ela é saciada, ela é retirada quando Jesus Cristo morre ali naquela cruz. Por isso que eu, hoje e você temos livre acesso ao Pai, porque Jesus Cristo fez. Então, meditando nesse texto, eu fiquei pensando também num texto bíblico. E só me veio à cabeça aquele texto de João, capítulo 14, especificamente versículos 8 a 10, que dizem o seguinte: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não a digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Jesus Cristo estava aqui com seus discípulos e no capítulo 14, Jesus começa a trazer aos corações de seus discípulos alento, esperança, dizendo a ele que ele iria voltar para o Pai, que ele ia preparar moradas, mas que ele iria retornar. E diz mais, diz que ele era o único caminho, a única verdade e a única vida. E que ninguém vem, ele usa o verbo vir, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Não existe outro método. Tanto é que as palavras aqui, os artigos aqui, são artigos definidos. É o, não é um. Jesus não é um caminho. Jesus não foi um caminho que Deus colocou aqui na terra. Jesus não foi um ser iluminado que Deus colocou aqui na terra. Jesus não foi apenas um profeta que Deus colocou aqui na terra. Jesus não foi apenas um espírito evoluído que Deus colocou aqui na terra. Jesus Cristo é Deus. Então, meus amados, a síntese de tudo aquilo que eu comecei a meditar é que a gente não pode ter um relacionamento com Deus sem passar por Jesus Cristo. A síntese de tudo isso que eu trago é que a gente não pode ter um relacionamento com Deus ou conhecer a Deus se a gente não conhecer a Jesus Cristo. Se a gente não conhecer quem foi Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo, porque ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Ele não morre, ele vive e reina para todo sempre. Ele morreu naquela cruz por mim e por você e por seus escolhidos. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você e os seus escolhidos tenhamos vida e vida em abundância. Mas como é que nós podemos conhecer a Deus então? O pastor, ao longo dessa semana, vem trazendo algumas mensagens acerca do nosso devocional. E até dentro daquelas coincidências, entre aspas, ou cristociências, né? Dentro daquelas situações em que uma coisa termina casando com a outra, eu descobri esses devocionais de Charles Spurgeon, que eu tenho colocado quase todos os dias, e vou tentar colocar todos os dias para vocês aí no grupo da igreja. E o devocional é um caminho que nós temos para isso. Através do nosso devocional nós conseguimos ler a palavra, nós conseguimos meditar na palavra,
nós conseguimos orar ao Senhor. E esse é o caminho que nós dispomos para conhecermos a Deus, para termos um relacionamento de qualidade com Ele. Através de conhecer a Deus, por meio do que Jesus Cristo fez, porque Ele e o Pai são um, e o Espírito Santo está aqui no nosso meio, está dentro de nós para nos conduzir a toda essa verdade, nós passamos a ter um relacionamento melhor com o nosso Deus. Nós passamos a conhecê-lo. No Velho Testamento já era dito que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aquela verdade do Velho Testamento, ela se manifesta no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo é o enviado de Deus para resgatar o homem da prisão do pecado. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos vendidos, numa linguagem de Franklin Ferreira, vendidos no mercado de escravos. E Jesus Cristo foi nesse mercado e nos comprou, nos resgatou, nos trouxe para si. O escrito de dívida que nos levou a viver como escravo, o escrito de dívida que nos levou a estarmos ali no mercado de escravos, era o pecado. E esse escrito de dívida foi cravado na cruz, sendo pago pelo sacrifício único e suficiente do nosso Senhor e Salvador. Então, como vamos ter relacionamento com Deus se não conhecemos, por exemplo, o que Jesus fez? Como vamos ter relacionamento com Deus se nos alimentamos tão mal? Como é que você vai ter saúde no seu corpo físico se você só come besteira? Se você só come porcaria? Como é que você vai ter saúde no seu corpo físico se você não se alimenta diariamente com comida com qualidade? Como é que você vai ter um funcionamento perfeito do seu corpo se você não ingere água também? Assim mesmo somos nós espiritualmente. Como é que você quer se manter firmes, ainda mais numa situação como essa que nós estamos vivendo, que sinaliza que é apenas um princípio, coisas piores ainda acontecerão? Como é que você vai estar preparado para enfrentar tudo isso se você não se alimenta na palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se suas orações muitas vezes são um fardo, uma obrigação que você tem todos os dias de chegar e se dirigir a Deus? A gente precisa entender que a oração nos conduz a um relacionamento e a gente precisa pedir a Deus. Essa tem sido muitas vezes minha oração ao Senhor. Senhor, vivifica a minha oração. Senhor, vivifica a leitura da Tua palavra na minha vida. Todos os dias eu paro para ler e para orar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas temos que perceber que precisamos nos achegar ao Senhor. Porque um vídeo que você ouça, meu amado, como esse, ou como tantos outros que tem por aí, ou uma pregação que você ouça, isso não é suficiente para você crescer na graça do Senhor. Você precisa costumeiramente se alimentar. E o devocional seu e meu, ele serve para que a gente mantenha diante do Senhor uma perseverança, um reconhecimento da importância dele em nossas vidas. Quando o presbitério busca que você se alimente, quando o presbitério busca que você tenha um devocional, é porque nós temos entendido na palavra, e a palavra de Deus está sobre nossas vidas, para que nós possamos ensinar a vocês que o Senhor é o melhor de todas as coisas.
E nós não podemos ser omissos nisso. Nós precisamos ensinar porque o Senhor nos levantou para conduzir o seu povo. E precisamos fazer o que nós muitas vezes fazemos. Então quem é Jesus? A gente vê em toda a palavra Jesus Cristo sendo, ou a obra de Cristo sendo chamada à tona. Eu queria especificamente com você ler o que está em Romanos capítulo 1. Hebreus capítulo 1, que diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Então, Deus falou através de Jeremias, de Isaías, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Ele que veio na plenitude dos tempos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro e nós, através de Cristo, nos tornamos co-herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus porque somos co-herdeiros com Cristo. Porque Jesus Cristo, quando morreu ali naquela cruz, ele era o primogênito, o unigênito de Deus. Mas quando ele ressuscita, ele é o primogênito do Senhor, porque através do sacrifício de Cristo, muitos filhos e filhas são chamados à comunhão com o Senhor. E aqueles que ele chama, ele regenera, ele santifica e por fim ele glorifica, porque a obra é exclusivamente dele. E pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo estava com Deus e o Espírito Santo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fazendo todas as coisas. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Atos capítulo 1 diz que Jesus Cristo, depois de passar algum tempo com os seus discípulos, ele é levado aos céus e vai com a promessa de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Alguns dizem que ele vem antes da tribulação, alguns dizem que ele vem depois da tribulação, mas uma coisa é certa, ele voltará para levar consigo os seus, aqueles que de fato foram transformados, que viveram a vida conforme a sua vontade. E tornou-se tão superior aos anjos quanto herdou excelente nome do que eles. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, apenas no nome de Jesus. Então é esse, queremos conhecer a Deus, meu amado. Precisamos conhecer a Jesus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós para que nós o conheçamos. Nós não conseguimos ver a Deus porque Deus é Espírito, mas nós conseguimos ver a Deus através daquilo que Jesus Cristo fez e daquilo que Jesus Cristo é. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso guia para conhecermos a Deus. E temos o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Finalizo com uma passagem de Isaías capítulo 44, versículo 6, que diz que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Mas quando Isaías se depara com Deus, ele começa a dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num lugar de pessoas com impuros lábios. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que somos carecedores da sua graça, que precisamos da ajuda dele. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos a nossa carência, que nós somos pecadores e precisamos da ajuda desse Deus grandioso para nos achegarmos a Ele. E Jesus Cristo
foi aquele que proporcionou essa nossa união. E o Espírito Santo é aquele que produz a transformação diária. Você foi regenerado, foi um ato único, mas a sua santificação, a minha santificação, ela vem paulatinamente, ela vem à medida que nós vamos avançando na nossa vida cristã. E como é que podemos nos santificar se não for por meio da palavra? Por isso, relacionamento com Deus implica necessariamente conhecimento de Deus através de Jesus Cristo e na sua palavra. Mas não é um conhecimento meramente humano ou meramente mental. Não é aquele texto de cor que muitas vezes nós decoramos. Não é aqueles ritos ou aquelas superstições que muitas vezes nós, inclusive evangélicos, temos no nosso dia a dia. Mas é quando o Espírito Santo vivifica essa palavra no nosso coração e ela se torna vida. Vida não é apenas um conhecimento mental, mas é uma transformação de vida que vem por meio do conhecimento dele. Mas somente ele pode fazer. Por isso nós estamos totalmente entregues a ele. Quer conhecer a Deus? Quer ter um relacionamento com Deus? Mais uma vez eu lhe pergunto. Procure, vai atrás de Jesus Cristo. Leia a sua palavra. Comece a pedir ao Espírito Santo que vivifique. Separe, meu amado, separe todos os dias, não como uma obrigação religiosa, mas como um reconhecimento do seu amor a Ele, do teu amor a Ele. Um momento para que você possa ler a sua palavra, meditar e orar. Reserve um tempo, você tem 24 horas por dia. E um tempo que você reserve para o Senhor é perfeitamente possível. Até porque a gente não pode acrescentar, colocar nada na frente de Deus. Família, emprego, nada. Mas o Senhor precisa ser o primeiro em todas as coisas. Mas como é que nós podemos fazer isso? Sem a ajuda dele. Por isso, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Aproveite esses momentos, sobretudo que você está, mais folgado por conta de todo esse problema que está acontecendo e comece a desenvolver um momento de relacionamento com Ele. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Ele continue fazendo resplandecer sobre nós a sua graça e que nós avancemos cada dia em conhecer o Senhor e em desfrutar desse amor que excede a todo entendimento. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida e sobre minha vida, em nome de Jesus. Amém.